É isso aí, voltamos para a gente fechar o nosso programa com uma pauta muito pertinente. Como de praxe, todas as quartas-feiras nós temos recebido aqui esse mega e maravilhoso ortopedista, que é o Dr. Lafayette. Mas antes de eu cumprimentá-lo, eu quero já dar os parabéns pelo dia do ortopedista, que foi ontem, dia 19, né? Eu quero te parabenizar por estar novamente no nosso programa e pelo seu dia de ontem. Obrigado, boa tarde, obrigado, doutor. Renato. É um prazer estar aqui com vocês, aí com esse público maravilhoso, todas as quartas-feiras, né? E ontem foi o dia do ortopedista, muito bem, né? Até trouxe uma imagem para mostrar a delicadeza Ele me mostrou. do nosso trabalho. Aí se, né, o pessoal fica falando que o ortopedista mexe se puder pôr a primeira imagem, mexe com martelo, com coisa, né? Tem aí o Shrek, lá, o né? Shrek. Com essa marreta aí, mas na realidade a ortopedia é uma coisa muito delicada. O cirurgião ortopedista, ele tem que ser muito delicado com a pele, com os tendões, com os músculos, com a cartilagem. Na realidade a gente muitas vezes tem que cortar o osso. Cortar o osso é com serra. Aí não tem jeito, mas mesmo assim serrar o osso é com delicadeza. Então, muitas vezes a pessoa tem muita dor após uma cirurgia ortopédica, às vezes tem a ver com a falta de delicadeza que o cirurgião ou o auxiliar teve com os tecidos, com as partes moles, que normalmente não é para ter dor, né? É verdade. Mas... É verdade. E nós queremos já abrir aqui o telefone para você que está nos assistindo, fazer pergunta para o Dr. Lafayette, porque o nosso tema de hoje é sobre os pés. Você que tem aquele inchaço nos seus pés, os pés ficam acomodados, você está calçando determinado tipo de sapato, apertado o teu pé. Eu vou até falar para o Dr. Lafayette que eu fiz muito isso, com vergonha de ter pé grande. Hoje eu calço 43, mas lá atrás, na minha adolescência, eu tinha um sapato número 38, 39 e já estava calçando há muito tempo 41. Hoje os meus dois pés, eu tenho calo no pé, algo que eu poderia ter evitado lá atrás e não evitei. Então você que quer fazer perguntas para o Dr. Lafayette aqui nessa tarde, assunto relacionado aos seus pés, você que está com algum tipo de problema nos pés, você pode estar ligando para a gente, DDD 011 22 81 8181 e DDD 011 2959 2121. Liga para a gente agora e faça sua pergunta para o Dr. Lafayette nesta tarde. Doutor, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre os pés? Vamos mostrar as ilustrações. Eu queria dedicar o programa de hoje ao professor que está nos assistindo aí. Meu pai foi padrinho de casamento dele e ele vai completar 102 anos no dia 5 de dezembro de 2023. Professor Manlio Mário Marco Napoli, que era o chefe do grupo de pé lá do Hospital das Clínicas, foi meu professor, e ele foi professor titular do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP, e ele tem uma frase muito interessante que ele fala que o pé é o meio de comunicação entre o homem e a terra. Né? Muito interessante isso. E ele é um grande especialista de pé torto congênito, operava maravilhosamente bem, um especialista em pé torto congênito. Tem crianças que nascem com o pezinho torto. Eu nasci assim e eu cheguei a usar bota. Chegou a usar botinha, então muita gente... Então, o que acontece? Muita gente, nós somos numa época que, na época que eu comecei o consultório, nossa, botinha era para todo mundo praticamente, mas a botinha, o que acontece? Existe uma coisa chamada pé suficiente e o pé insuficiente. O que é o pé suficiente? É aquele pé que não dói. Mas o pé insuficiente é aquele pé que cai, aquele pé que cansa, aquele pé que dói na criança. Aí, nesses casos, talvez a gente precise entrar com uma botinha, com uma palmilha, corretiva, mas há 30, 40 anos atrás, nossa, 30 ou 40% das crianças usavam botinha, era moda. Hoje em dia diminuiu bastante isso, né? Mas lembrado, o que é pé suficiente e pé insuficiente? Eu trouxe umas ilustrações aqui para a gente começar a falar aqui um pouquinho. Aliás, são de clientes que eu atendi recentemente. Se puder pôr a primeira, né, depois da Shrek. Sim. E vamos ter bastante ilustração enquanto ninguém telefona. Isso. Pode colocar, Luiz. Olha lá. Aí é um pé que você está tendo aí, olhando o pé por baixo. No pé direito, né, que é o que está à nossa esquerda, ali tem um hallux valgus, uma joanete, tá certo? Aquilo é uma joanete. O próximo slide, olhando por cima, né? Olha lá, a mesma coisa. Agora, no caso, o pé que está do lado direito. O pé direito é uma joanete. Essa é uma joanete que pode doer ou pode não doer, né? Agora, se você puxar o próximo slide. Ó, essa é uma joanete já mais avançada, que o dedo ela entra por baixo do segundo pé. A gente tem que operar a joanete? Não. Quando que se opera a joanete? Não se opera. Somente quando o pé dói, quando anda descalço.
Ah, tá. Se a pessoa anda, tem joanete e anda descalço e dói, aí a gente tem que pensar, talvez, se a palmilha não der certo, fazer cirurgia. Jamais fazer uma cirurgia de joanete estética. Mas e num pé como esse daí, como é que faz? Bom, esse pé, você deixar chegar a gravar desse jeito aí talvez a cirurgia realmente seja necessária, porque você não vai conseguir calçar sapato nenhum. Né? A gente recomenda para quem tem um pé desse jeito e não tem dor para andar, que use, que a gente colocava sapatinho de crochê, que não tem um atrito. Porque não vai, aquele dedo que fica ali encavalado, ele acaba dando um calo, acaba dando uma úlcera, né? Então, na realidade, a calosidade, né, é consequência de um atrito desigual, uma área de hiperpressão. Mas então, o problema é que a joanete, nós temos mais de 100 tipos de cirurgia para a joanete. Quando você tem muita cirurgia para tratar um problema só, é porque nenhuma é boa, né? Entendi. Tem alguém telefonando aí? Tem uma pessoa na linha. Vamos lá. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Quem fala, por favor? É Cláudia. Oi, Cláudia, tudo bem? Você fala da onde? Eu falo de São Paulo. São Paulo. Qual seria a tua pergunta para o Dr. Lafayette relacionada aos pés? Perfeito. Boa tarde a todos vocês. No caso, a minha pergunta é assim. Meu filho, hoje ele já está maior, mas eu gostaria de entender o que acontece que ele, quando era bebê e começou a andar, ele tinha dificuldade para andar, né? Eu levei ele no médico, o médico disse, olha, ele vai ter que usar a botinha porque ele tem um pé chato. E, doutor, ele, assim, sugeriu, olha, vamos segurar um pouco para não usar a botinha. Leva ele pra praia e deixa ele andar na areia para criar uma musculatura. E ele foi crescendo e aí ele falou, vamos segurar mais um pouco para usar a botinha. E sabe o carrinho que você empurra a criança? Quando começa a andar, já não precisa mais. Mas ele ficou muito tempo querendo andar com o carrinho. E aí eu conversei com o médico sobre isso, ele não gosta de andar, ele gosta de pôr ele no carrinho e tudo que eu vou fazer eu tenho que colocar ele no carrinho. Aí colocamos a botinha. Doutor, ele falou assim pra mim, que ele já falava, né? Olha, pode vender o carrinho, eu não quero mais o carrinho. O que acontece? O pé chato, quando coloca a botinha, porque ele começou a querer andar. E assim, até hoje, ele ainda tem o pé chato. O que pode ser feito? E por que aconteceu esse fato dele? Assim, hoje ele já está bem maior, mas assim, o que pode ser feito? Cansa para andar? Isso pode ser corrigido com palmilha? Essa é a minha pergunta e queria entender. Entendi. Como mãe. Muito obrigada, doutor Lafayette. Cláudia, qual que é a idade? Maravilhosa. Tá, Cláudia, qual que é a idade, a peso e altura do seu filho agora? Então, agora ele está com 1,60 e 1,63 mais ou menos. 1,63, 9 E anos. o peso dele é em torno de 58. Hoje é assim. Quantos anos? Ele tem Então. 9 anos. 9 anos, Cláudia? Não, isso era quando ele era pequeno, né? Agora ele já cresceu, ele já está com 17 anos. Mas ainda o pé continua chato. Cláudia, só uma coisa. Ele está com ruim quantos pra anos você. hoje, na data de hoje? 17. 17. Então ele não é obeso, né? Ele tem 17 anos. Se não me engano, 1,63 m, é isso? Tá. Que eu entendi? Metro 1,63. 1,63, 1,63 m. E ele tem cansaço para andar atualmente? Então, sim. Me fala uma coisa. Ele reclama. Ele anda meio na ponta dos pés? Eu não observei. Bom. Assim, não. Mas ele tem, ele tem dor no pé, não? Ele reclama, ele não anda muito. Ele gosta muito de ficar, assim, parado. Mas eu vejo que é porque influencia. Bom, Cláudia, deixa eu te falar. O fato de ter um pé chato não é problema nenhum. O pé chato é um nome errado. A gente chama de pé plano. Aí tem o pé, até podia mostrar a próxima ilustração. Existe o pé que a gente chama de pé normal, que na realidade... Passa a próxima ilustração. Passa mais A uma. próxima. Olha lá, esse daí é o que o pessoal chama de pé normal. Mas na realidade esse é um pé que tem um arco mediano. Existe o pé cavo e existe o pé plano.
são variações, assim como tem pessoa que tem orelha de abano e tem a pessoa que tem a orelha aqui muito colado. Tem a pessoa que tem o nariz comprido e o nariz pequeno, o nariz arrebitado. O pé chato não é, o pé chato é o nome errado, é um pé plano. Para você ter uma ideia, meu pai nasceu em Santos, já operou vários jogadores do Santos, ele atendeu o Pelé algumas vezes. O Pelé tinha pé plano, o Pelé tinha pé chato. Aí as mães ficavam todo contentes que falavam, tem pé chato, então deixa chato, né? Porque se o Pelé tinha pé chato, né, ele tinha uma estabilidade absurda. Então, pé chato não é doença. Agora, seu filho nessa idade, se ele gosta de andar pouco porque ele cansa, a gente tem que pensar em duas coisas. Uma, é um encurtamento do tendão de Aquiles, que eu vou falar, eu trouxe algumas ilustrações aí, encurtamento do tendão de Aquiles, então tem que observar se a pessoa na ladeira ela tem cansaço, né? Anda meio na ponta dos pés, então o encurtamento do tendão de Aquiles, isso dá cansaço. E existem umas doenças que acontecem no médio pé, entre o talos e o navicular, o pé que nem tem os ossos do carpo. Aqui nós temos 8 ossos no punho, no pé também está cheio de ossinho, você tem o calcâneo, o talos, cuneiforme, primeira, segunda, terceira cunha. Às vezes esses ossos eles têm uma coalizão tarsal, eles têm uma ponte óssea ou uma ponte fibrosa que não permite o pé fazer a deformação normal. E isso pode causar dor, pode causar cansaço. Então, eu aconselho que seu filho passe numa consulta com o ortopedista para fazer um exame físico inicialmente, porque o exame físico não precisa fazer raio-x nem ressonância. Só pelo exame físico a gente já consegue ver se tem um Aquiles curto. Se tem um Aquiles curto, às vezes é necessária uma cirurgia. Ou às vezes depois a pessoa pode andar em equino, né? Mas isso, como ele é jovem, se tiver um Aquiles curto, primeira coisa talvez fazer alongamento do tendão de Aquiles. Enfim, eu acho que eu aconselho que se ele não gosta de andar muito e ele não anda porque o pé cansa, o pé é insuficiente, eu recomendo que você passe numa consulta com o ortopedista. Perfeito. Tá ótimo. Mas muito obrigada, Mas doutor. pé plano não é doença, hein? O Pelé tinha aí, ó. O que mais que a gente precisa falar? É verdade. Que ótimo. Tá Respondido, vendo que ela Cláudia. ficou contente que é pé plano? Respondido, Cláudia. Respondidíssimo. Nossa, fiquei muito feliz. Gratidão, viu, doutor? Meu filho é normal, graças a Deus. Gostei muito de ouvir isso. Obrigado. Obrigada a todos vocês. Tchau, gente. tchau, cara. Tchau, tchau. Temos mais uma ligação. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Quem fala, por favor? Olga Cristina. Olga Cristina? Isso, do Rio de Janeiro. Ê, Olga Cristina do Rio de Janeiro. Tô feliz demais de falar com vocês. Obrigado, nós agradecemos o carinho. Ô, Olga, qual que seria a tua pergunta para o Dr. Lafayette aqui nessa tarde relacionada aos pés? É do meu filho. Sim. Ele tem 34 anos. Há um ano atrás ele sofreu um acidente de moto, onde ficou com o peito do pé muito inchado. Né? E, no entanto, há 4 meses atrás, ele veio reclamando de muitas dores no pé, né? Era só no pé direito, muitas dores. E agora eu percebo que o pé está ficando roxo, assim, na sola do pé. Assim, em volta, está roxo. Ele vai aqui ao pronto-socorro e toma só um analgésico, bateu um raio-x, não tem fratura, né? Não tem fratura, mas estamos preocupados, porque está impedindo até mesmo dele trabalhar. Ele trabalha como segurança, fica 12 horas de pé e devido a isso ele está pegando dias, né? Está prejudicando ele no trabalho, ele sente muita dor. Aí eu queria saber do doutor aí o que pode ser, doutor? Não há fratura, já falaram para ele em ácido úrico, né? Mas nada assim comprovado, ele não fez nenhum exame, mas sente muitas dores. Ele tem 1,90 m e deve estar com uns 80 e poucos quilos, ele até emagreceu muito. 34 anos, não é isso? 34 anos. 34 anos. Pois é. 1,90 m. Acidente de moto, fratura do pé. Pode ser tanta coisa isso, porque uma fratura dos ossos do pé de um osso ou mais, se essa fratura ela Mas, ficou... doutor, Oi. dá licença, desculpa. Ele não teve fratura. Não, tá. Mas teve lesão de ligamento, porque não existe só osso, como eu falei no começo. Tem lesão ligamentar, você pode ter lesões de partes moles, lesão de cartilagem. Não foi detectado nenhuma lesão? Isso, não foi. Bom, aí é estranho, porque se não teve nenhuma lesão e o pé tá ficando roxo, ele tá tendo dor para ele tá tendo dor para andar? Tá tendo dor para andar? Sim. E trabalha como segurança, tem que ficar em pé.
Se ele trabalhasse talvez com outra coisa, tal, eu até ia recomendar, às vezes, usar a muleta, que é um santo remédio para aliviar a dor, né? Por exemplo, se ele tem dor no pé para andar, ele tem dor para andar. 8 horas trabalhando com segurança. Trabalhando em pé, né? Puxado, né? Se ele está tendo essa alteração de cor no pé, que a gente chama de cianose, ou seja, algum problema circulatório, o pé provavelmente deve estar inchando. Sim. Está inchando, precisa avaliar melhor. Ele deve acordar com o pé desinchado. Chega no final do dia, o pé está inchado. Talvez, eu não posso ficar fazendo prescrição aqui, mas tentar ver os usos logo que acorda de manhã, já toma banho à noite. E à noite, para ir, ele levanta, aí vem necessidade de ir ao banheiro, ele não consegue pôr os pés no chão. Eita. Tá aí, tem alguma coisa aí, mas é difícil, às vezes, usar uma meia de compressão suave para o pé inchar menos é interessante. Acho muito pouco provável que isso possa ser uma trombose venosa profunda, porque senão, na trombose venosa profunda, a panturrilha fica muito dura, mas ele está com alguma... existe um negócio chamado osteodistrofia de Sudeck, que o pé dói muito, muda de cor. Aí é uma dor que, bom, eu realmente acho que vai ter que passar numa consulta com um médico ortopedista, mas para caminhar, se ele está tendo dor, isto aqui é um santo remédio, né? Que eu sempre falo aqui, isso aqui é uma muleta canadense articulada. Por que ela chama articulada? Porque ela tem uma articulação aqui, então vamos dizer que se ele tem dor no pé direito, toda vez que ele for pisar, ele deve jogar o peso na muleta. Isso vai ajudar bastante. Isso dói os dois pés. Se a dor é nos dois pés, aí... Começou de um. Aí ele anda assim, ó. Se a dor é nos dois pés, que é melhor do que ficar tomando analgésico, ele vai andar desse jeito, assim, ó. Quando vai jogar, anda desse jeito, ó. Sim. Inclusive eu fico vendo, né, o pessoal tá falando aí que o presidente Lula vai ser operado do quadril em breve, ó, desse jeito, ó, alternado, né? E ele vai ser operado do quadril e não usa muleta, não manca, deve estar tomando um monte de analgésico aí, porque... né? E isso é o que não pode. Porque quando meu filho toma, tem uma melhora razoável, né? Mas passou o efeito, a dor volta. Então, mas não pode ficar tomando analgésico, porque analgésico começa com analgésico fraco, depois vai para o mais forte, depois vai para o mais forte, aí vai para opioide, vicia. Para você ter uma ideia, eu não opero o paciente que está viciado em analgésico. Primeira coisa, é um par de muletas, vai parar de tomar analgésico para operar depois. Porque o analgésico vicia, a pessoa fica dependente. Verdade. Porque eu já tive a péssima experiência, né? Fiz uma cirurgia perfeita e a dor continuou. Por quê? Ele queria remédio, ele queria analgésico. A pessoa vicia em analgésico. Então, ó, isso aqui é um santo remédio, ó. Um par de muleta canadense articulada, passar no médico e agora trabalhar como segurança com muleta, tem que arrumar um banquinho para ele, pelo menos. Coitado. Imagina, 8 horas de trabalho em pé, com segurança. 12 horas. 12? 12, então. É um dia sim, um dia não. Às 9, sai às 21. É 12 por 36. Uau. Não é todo dia. Dia sim, dia não, 12 por 36, isso. E vende a moto, viu? Porque moto e carro não combina, viu? Joga fora a motocicleta, porque, pra você ter uma ideia, quando eu estava no primeiro ano... Quando eu estava no primeiro ano de residência no Hospital das Clínicas, eu amputei 14 pernas de motoqueiro. Imagina hoje em dia como é que é. Horrível. Éramos 12 residentes. Moto e carro é um negócio... horrível. É muito desprotegido. Moto, é verdade. rala tudo. É horrível. Olga, respondida essa pergunta? Sim, obrigada, tá? Nós que agradecemos. Obrigada, doutor. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, Obrigado, boa sorte aí pro seu filho, viu? Tchau, tchau. Acabou o tempo. Não, e aí, você estava falando agora sobre... Será que dá? Ainda dá tempo? Tava falando. Mais umazinha, pode ser? Dá. Vamos lá. Mais uma ligação? Não, mais um slide. Mais um slide. Isso. Ah lá, então, esse calosidades, né? O que é o calo? O calo, na realidade, é o resultado de uma hiperpressão, né? O sapato que está pegando, ou o dedo engarra, ou uma distribuição anormal, né? A calosidade, então, você tem que diferenciar da verruga. Deixa eu ver se tem a próxima, que eu queria falar. Olha aí, tá vendo? Então existem várias órteses de silicone para ajudar a tirar, para diminuir o problema do calo. Você vê os negócios de dedinho. A mulherada que usa salto alto gosta de pôr um band-aid no pé, não sei o quê. Então, mas não diferenciar é bom, né, da verruga. A verruga é aquela figura da direita. A verruga, ela tem um pontinho negro no meio, porque a verruga é viral.
ela diferencia, na hora que o dermatologista ou o ortopedista ele vai raspando aquele calo, aparecem os pontinhos negros que são pontos de trombose da verruga. Então precisa tomar cuidado no tratamento da verruga, porque é muito comum aí os farmacêuticos eles falaram, olha, passa isso aqui, normalmente são ácidos, isso deve ser tratado por médico, entendeu? A verruga é diferente de calo, a diferenciação. Ah, entendi. Olha isso, cara, que situação, hein? Olha lá, a tendinite que eu estava falando, se de repente o filho da Cláudia pode ter um cansaço, um Aquiles curto, né? Então existe uma coisa chamada tendinite de Aquiles, existe uma deformidade chamada deformidade de Hagelung, que dá dor no calcanhar, quando o calcânio é muito proeminente. E aí o que a gente recomenda às vezes? Primeira causa é descartar. Começou a ter dor no calcanhar, dor no Aquiles, é porque está com um sapato novo. Às vezes a causa é o sapato novo que está machucando, não é o problema. O problema tem muito sapato novo que machuca. É diferente do meu caso que eu relatei aqui no comecinho, né, doutor? Calo, que eu ficava com vergonha, poxa, até aquele... eu estava em fase de crescimento, né? E meu pé já estava calçando, se não me engano, acho que era 42. E o sapato pequeno. E eu queria não, gente, eu tô com vergonha de um pezão desse. E eu comprava 37, 38 e meus dedos ficavam tudo assim, doutor. Você tá com o sapato de bailarina, né? Bailarina que fica com os pés tudo esmagado, né? E você acredita que nos meus 2 pés eu tenho 2 calos em cada pé. Calos aqueles. E eles doem? Não dói, não sinto nada. Então não dói, tá bom. Mas olha, eu trouxe a figura de um cavalo, então, porque o cavalo, que a gente fala assim, marcha em equino, calçado em equino, aquele calçado que você está vendo do lado direito, se você puser na internet, sapato para aumentar a altura, tem várias marcas que vendem um sapato que você coloca um salto de até 5, 6 centímetros e a pessoa anda em equino. Porque, na realidade, o cavalo, ele pisa, o casco do cavalo é a terceira falange, a segunda, a primeira, o calcânio do cavalo está lá no meio, está lá em cima. Então, a gente fala andar em equino, andar com o Aquiles relaxado. Então, quando você tem uma tendinite de Aquiles, a primeira coisa é andar na ponta do pé. E muita gente, às vezes, tem a síndrome da pedrada, distensão, jogando bola, tem a síndrome da pedrada. A primeira coisa é pegar um sapato e andar com saltinho Anabela. Existe até sandália com saltinho Anabela. Deixa eu ver se tem mais uma ilustração. Tem. Né? Tendinite. Posso pedir mais uma ligação, doutor? Opa. Temos mais uma ligação aqui, fazer pergunta. Achei que tinha acabado o tempo. Não. Estamos aqui, podemos ficar até amanhã. Vamos lá então. Que hoje eu vou jogar futebol só à noite, então só às 8 horas. Vamos lá. Tempo. Boa tarde. Alô, boa tarde. Tudo bem? Quem fala, por favor? Tudo bem. Quem fala é eu. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Abaixa só um pouquinho aí a sua televisão para que você possa ouvir pelo... Quem fala é a Luciana. Luciana, você fala de que lugar aqui de São Paulo, Luciana? Luciana? Oi, querida, eu falo de... Você fala de que lugar aqui de São Paulo? Do Rio. Rio de Janeiro. Luciana, qual que seria a tua pergunta para o Dr. Lafayette relacionada aos pés? Tá demorando para chegar até ela, né? Sim. A minha pergunta é que eu fui diagnosticada há coisa de 1 mês atrás. Sim. Um problema no... Sim. Tá falhando. E o médico passou uma palmilha ortopédica. Não vai dar. Acho que é melhor ela mandar a pergunta e a gente responde no Luciana, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escrever essa pergunta e fazer diretamente pro doutor, pode ser? Que tá dando aí um delay na respondemos nas ligação. outras semanas também, né? Ah, é? Estamos à disposição. Semana que vem vamos responder pergunta. Na Babi. outra semana também. Vim só para dar tchau. Só na hora do amém. Hello. Mas, obrigada mais uma vez. Próxima semana, como o pessoal está interagindo mais, vamos responder as perguntas. Sim. Anotem, mande a sua idade, peso, altura, profissão, se possível. E vamos nas próximas semanas só responder perguntas. Assim, fechou. Tá bom? Beleza então, doutor? Bom, sigam lá o Dr. Lafayette, Show né? de bola. Sempre com uma aula aqui pra gente. E amanhã estamos de volta a partir das 15 horas. Um beijo. Beijo, até amanhã. Tchau. Até amanhã. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigado.